Olá, meus queridos, nós estamos aqui mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus. No capítulo 3, versículo 3 de Apocalipse, nos diz: Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Veja, irmãos, aqui o apóstolo João, no livro de Apocalipse, menciona uma vinda de Jesus. E essa vinda ele menciona falando, virei a ti como um ladrão. É importante nós compreendermos qual é essa vinda. Será que é a vinda em glória? Porque quando nós lemos a respeito da vinda em glória, o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, ele vem falando ali do verso 13 em diante, que Jesus vem com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, né? E em Apocalipse 1,7 diz que ele vem com as nuvens do céu e todo olho o verá. Mas essa vinda que nós lemos aqui, no capítulo 3, verso 3 de Apocalipse, fala, virei a ti como ladrão. Que vinda é essa? Quando nós lemos a profecia de Daniel, capítulo 8, verso 14, que nos fala sobre a purificação do santuário, né, ao término dos 2.300 anos, nós sabemos pela profecia, quando nós estudamos, que essa profecia terminou em 1844. E que ali Jesus, então, passa do lugar santo para o lugar santíssimo do santuário celestial. E inicia seu julgamento, começando pelos que primeiro viveram na terra. Então Jesus inicia essa obra de julgamento, de juízo, ou como diz Daniel, a purificação do santuário, pelos que primeiro viveram na terra. E a serva do Senhor, quando ela fala sobre esses acontecimentos no grande conflito, página 493, ela diz assim: solenes são as cenas ligadas à obra final da expiação, momentosos os interesses nela envolvido. O juiz ora se realiza no santuário celestial. Há muitos anos essa obra está em andamento. Breve, ninguém sabe quão breve passará ela aos casos dos vivos. Na augusta presença de Deus, nossa vida deve passar por exame. Atualmente, mais em qualquer outro tempo, importa atender à admoestação do Salvador. Vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E se não vigiares, virei a ti como um ladrão. E não saberás a que hora sobre ti virei. Veja que nesse verso, a serva do Senhor, ela menciona que Jesus está fazendo essa obra no santuário celestial. Ela diz que há muitos anos essa obra está ocorrendo, mas ela diz o quê? Breve, ninguém sabe quão breve passará ela aos casos dos vivos. Esse verso do capítulo 3 de Apocalipse, o versículo 3, mostra exatamente essa vinda. Que Jesus iniciou o seu ministério no santuário celestial e a qualquer momento ele vai passar para o caso dos vivos. Essa é a vinda como ladrão. Por que como ladrão? Porque nós não sabemos quando Jesus estará realizando essa obra. Só sabemos que ele começou pelos mortos, desde 1844, e a qualquer momento ele passa aos nossos casos, ou seja, aos casos dos vivos. Então essa vinda, a vinda como ladrão, não é a vinda em glória, ou a mesma vinda em glória, como muitos apresentam, mas sim uma vinda individual. Virei a ti, e nós não sabemos quando isso pode acontecer. Por isso que ele diz que é como um ladrão, porque o ladrão não avisa a hora, né? Ele não avisa o dia em que ele vai fazer a sua obra. Mas essa vinda que nós estamos aqui estudando, ele é como ladrão, por isso, não sabemos o dia nem a hora. O que devemos fazer? Qual é a recomendação de Jesus a cada um de nós? Vigiai. Isso é o que Jesus pede a cada um de nós. Esteja preparado, esteja vigiando, para que quando isso acontecer, que ele termine o caso dos mortos, o julgamento dos mortos, e passa para o caso dos vivos, nós possamos ser aprovados, ou seja, os nossos nomes possam continuar no livro dos céus. Então esta é a vinda como ladrão, meus irmãos e amigos. É uma vinda que nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora. Aqueles que forem aprovados nesse juízo, né? Os nomes foram passados em revista no céu e forem aprovados, a vinda em glória será certa para eles. Que Deus nos abençoe,
que nós possamos estar preparados para que quando isso acontecer, quando Jesus tratar os nossos casos, os casos dos vivos, nós possamos ser aprovados nos céus. Que Deus nos abençoe. É meu desejo e oração a todos. Amém.